Em maio de 2000, o Major-General Alexeyev concedeu uma raríssima entrevista para Valery Uvarov, que é chefe do Departamento de Pesquisas de OVNIs, Paleociências, Paleotecnologias da Academia de Segurança Nacional da Rússia e é considerado um dos maiores ufólogos russos de todos os tempos. A entrevista foi publicada na revista alemã Magazin 2000 Plus, e nela Alexeyev trouxe várias informações bombásticas sobre o fenômeno ufológico na União Soviética. O problema é que não havia como se provar o que o general estava dizendo, e nem mesmo saber se esse general existia de fato. Porém, mais recentemente, o site Think Tank conseguiu uma cópia de um estudo realizado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos que falava justamente da União Soviética. A Força Aérea Americana financiou o estudo e mais recentemente foi aprovado para divulgação pública, segundo o site. Neste documento citava o general Alexeyev, o que comprovava que de fato não somente Alexeyev existia, como era realmente quem dizia ser, o que trouxe mais credibilidade à entrevista de 21 anos atrás e também trouxe à tona de volta as palavras do general. Alexeyev disse que OVNIs surgiam nos céus da União Soviética com tanta frequência que eram estudados não somente pelo Ministério da Defesa, mas que acabou gerando o interesse de outros ministérios soviéticos. Segundo Alexeyev, os OVNIs apareciam com grande frequência em bases militares, instalações científicas e em vários outros momentos estratégicos. Uma das várias situações que ocorreram naquela época foi quando um jato transportando cientistas russos foi abordado por um OVNI. Os pesquisadores tiveram oportunidade de estudar o fenômeno em tempo real. Eles se organizaram para que uma equipe fosse fazendo desenhos, outra observasse e outra fizesse medidas e contabilizasse o tempo. Alexeyev também conta que os militares aprenderam a provocar deliberadamente o aparecimento destes objetos. A estratégia era apenas aumentar a atividade militar em um ponto específico, como no transporte de alguma carga especial, por exemplo, e isso já seria o suficiente para que os OVNIs começassem a aparecer. Então, os militares começaram a tentar algum tipo de contato com estes objetos. Em algumas situações, por exemplo, um militar balançava os braços 3 vezes e o OVNI respondia balançando 3 vezes na vertical. Estas declarações vindas de um militar de alta patente soviético mostram que os russos já estavam cientes dos OVNIs e já tentavam estudá-los desde a época da União Soviética. Fica claro que o fenômeno não é recente e que os russos, mesmo que não tenham se pronunciado nos últimos anos sobre o fenômeno, estão cientes também dos OVNIs, também o estudam e provavelmente também tenham suas preocupações, assim como Estados Unidos e China. Outro detalhe desta declaração é de que, como os militares tentaram contato com o OVNI, obviamente eles estavam convencidos de que aquilo não era tecnologia inimiga, e sim alienígena, pois caso eles desconfiassem que fosse algum tipo de aparato americano ou de qualquer outro país, com certeza iriam atacar o objeto e não tentar contato balançando os braços. Com as recentes confirmações do Pentágono sobre os vídeos de OVNIs que foram vazados e também com o relatório que está de posse do Senado dos Estados Unidos e deve ser liberado parcialmente ao público ainda neste mês de junho, muita gente tem falado do assunto, tanto mídias tradicionais quanto autoridades e pessoas relevantes na sociedade têm debatido o assunto ufológico. Um assunto que há bem pouco tempo atrás era simplesmente ridicularizado. E um dos céticos ferrenhos do assunto ufológico era Sam Harris. Sam é um escritor, filósofo e neurocientista que apresenta também um podcast americano.
Recentemente, ele foi o convidado do podcast de Rick Gervais e entre os assuntos surgiu a questão ufológica. Mas diferente de seu habitual posicionamento, Sam disse que acreditava que os OVNIs eram não somente reais, mas também controlados por inteligências não humanas. Sam também disse acreditar que o desacobertamento está próximo e que está sendo planejado por oficiais a fim de que o processo de divulgação dessas informações seja o mais suave possível. Ele disse que os militares têm procurado por cientistas, psicólogos e intelectuais e que inclusive ele, Sam Harris, foi um dos convidados para debater o tema com as autoridades. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para o trecho em que Sam fala sobre o assunto. O vídeo foi legendado pelo canal João Marcelo, que é focado em legendas aqui no YouTube. Para quem quiser conhecer, o link estará na descrição do vídeo. Sam em certo momento fala, abre aspas, muitos dos detalhes que eu ouvi também parecem bobos. E talvez seja prematuro eu falar sobre isso, mas alguém me procurou e garantiu dizendo, vou fazer uma chamada pelo Zoom com ex-membros do alto escalão da CIA e do Departamento de Pesquisa Naval. Pessoas com credenciais muito fáceis de rastrear, e eles estão preocupados em como a mensagem sobre isso vai ser transmitida para o público e como abrandar o pânico e as teorias de conspiração. O que está sendo prometido é uma revelação que honestamente será a mais alarmante ou a mais interessante do mundo, dependendo de como você a encara. Mas não é uma representação dos fatos que dará qualquer conforto aos céticos científicos, e estamos diante da perspectiva de ter que pedir desculpas às pessoas de quem estivemos zombando nos últimos 50 anos, pessoas que alegadamente foram abduzidas ou que o gado recebeu uma sonda, seja lá qual for o caso. Fecha aspas. Com estas declarações e informações de Sam, parece que de fato o governo norte-americano está se preparando para contar toda a verdade sobre o fenômeno ufológico. Podemos esperar um grande anúncio em que eles admitirão que possuem contato com alienígenas e que alguns destes seres inclusive trabalham em conjunto com eles? Ou talvez apenas digam que o máximo que conseguiram foram recuperar destroços de naves e corpos alienígenas e que isso é tudo que eles sabem. Ou ainda, podemos imaginar, e inclusive ser o mais provável, que eles admitam que estas naves são provavelmente alienígenas, mas que eles não sabem quem são estes seres ou o que eles querem aqui na Terra. Mas sem dúvida nenhuma, a parte mais difícil caso aconteça o desacobertamento será dizer ao povo americano, que se orgulha de fazer parte de uma nação militarmente poderosa, de que eles estão cientes destes objetos, das abduções e dos contatos, mas que não há nada que eles possam fazer para impedir, pois estes seres estão milhares de anos-luz à frente da melhor tecnologia disponível hoje. É provável que após o anúncio, por mais que ele seja feito de maneira muito suave para causar o mínimo de impacto negativo possível, haja um certo pânico entre algumas pessoas, afinal, será um verdadeiro pesadelo as pessoas descobrirem que podem ser abduzidas ou contactadas à força por seres de outros mundos a qualquer momento do dia ou da noite, e não há nada que possa ser feito para se defender. Mas por enquanto o que temos das autoridades americanas é a admissão de que eles não sabem o que são estes objetos, e isso por si só já é histórico. Mas e você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.